Graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre o livro O Deus Pródigo, recuperando a essência da fé cristã, do autor Timothy Keller. Está aqui o livro. É um pequeno livro de 105 páginas apenas. Tive o prazer de lê-lo neste final de semana e fui muito impactado pelo livro e quero trazer para você algumas reflexões sobre ele. Começar falando um pouquinho sobre o autor. Timothy Keller, ele foi pastor, faleceu no ano 2023, foi um renomado pastor e teólogo, fundou a Redeemer Presbyterian Church em Manhattan em 1989 e, como ele mesmo diz no livro, foi um grande desafio fundar uma igreja em um centro econômico como é Manhattan e esperar um crescimento. E foi surpreendentemente o crescimento que ocorreu com essa igreja. Ele, a partir dessa experiência, trabalhou muito com implantação de igrejas nas cidades. Tem um livro muito bom dele também, Igreja Centrada, que não vai ser o tema aqui, né, do nosso livro. Mas, enfim, ele dedicou parte da sua vida, do seu ministério, para focar na evangelização da cidade. Então, autor desse livro, O Deus Pródigo, e de muitos outros livros. No Brasil temos dezenas, talvez, de livros do Timothy Keller. São livros muito bons. Também foi palestrante, ministrou em vários países do mundo, inclusive no Brasil também, trazendo reflexões sobre o tema da fé. Inclusive este livro, O Deus Pródigo, foi um best-seller do The New York Times. Então veja a influência que ele teve ali em Nova York, em Manhattan, a importância do trabalho dele e também pensando a missão da igreja na cidade. Então vamos falar aqui do livro, do que trata o livro O Deus Pródigo. O livro ele é feito a partir da história que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, o que o próprio autor diz que deveria ser a parábola dos dois filhos, porque ela não é apenas sobre o filho pródigo, né? O filho gastador, o filho que esbanjou a herança, mas é também sobre o outro filho. E talvez mesmo o pai, né, de dois filhos. Essa é a ênfase da parábola. Então, aqui temos um resumo, né? A parábola fala de um pai e seus dois filhos. É o que o Timothy Keller diz, né? Essa é a essência da parábola. E nós ficamos, por muito tempo, focado, concentrado no filho pródigo. E aí você já conhece o contexto da parábola. O filho mais novo pede sua herança antecipadamente, recebe do pai, o que o Timothy Keller explica com muita propriedade a partir das questões culturais. O livro tem uma boa abordagem sobre o contexto cultural desta parábola, onde ele pega uma parte, né, apenas da herança, porque o filho mais velho teria a maior parte, e o que lhe era de direito ele pega e sai pelo mundo afora e gasta todo o seu recurso. Temas explorados. Keller utiliza esta parábola para discutir temas profundos de fé, perdão e o amor incondicional de Deus. De fato, o que o Timothy Keller faz é utilizar a parábola do filho pródigo, como nós a conhecemos, para mostrar para nós ali uma reflexão muito ampla sobre o evangelho, o que de fato é ser cristão, qual de fato é o poder do evangelho. O livro tem apenas 7 capítulos e o último capítulo do livro ele é marcante porque ele fala do banquete e ele vai analisar o banquete não apenas da perspectiva ali da parábola, mas da importância do banquete para os relacionamentos e até mesmo desse banquete como um símbolo do banquete final, do nosso encontro com Cristo na eternidade. Então, assim, é de fato
a parábola é lida pela lente do Evangelho, da perspectiva do Evangelho. E aí ele explora o significado do filho mais novo, do filho mais velho, onde mostra que ambos estavam distantes do pai. O filho mais novo, dentro do nosso contexto hoje, ele traz uma aplicação, mas também naquela época, mais enfaticamente nos dias de hoje, que o filho mais novo representa as pessoas que estão completamente afastados de Deus e da vida religiosa e que em algum momento voltam-se a Deus, né? Mas representa aquela parcela da humanidade que vive entregue aos seus próprios pensamentos. O filho mais velho, por outro lado, representa os religiosos, aqueles que, principalmente dentro do cristianismo, buscam viver uma vida de moral elevada, mas também dentro do judaísmo e das demais religiões, que têm regras, que vivem por essas regras, mas que não se permitem um relacionamento com Deus. As próprias regras religiosas dessas pessoas são suficientes para satisfazer a sua espiritualidade. E aí, como o autor vai mostrar que o filho mais novo estava distante do pai, mas o filho mais velho também estava distante do pai. E o que é triste é que o filho mais novo retorna ao pai, mas o filho mais velho, pela sua moralidade, pela sua indignação com a forma como o filho mais novo vivia e não aceitando a graça de Deus, ele permanece do lado de fora. É como Timóteo Keller destaca, que a parábola encerra-se bruscamente, justamente para trazer uma reflexão aos fariseus, que eram dos grupos ali para quem essa parábola estava sendo dirigida. Então veja, tão perto do Pai, mas sem experimentar ali da presença do Pai. E aí muitas vezes ele chama a nossa atenção em diversos momentos que a graça é para todos e que nós devemos ter o sentimento de dependência de Deus e de que a nossa justiça é insuficiente para nos levar ao Pai. E ambos precisamos da graça de Deus. Então, ele faz essa visão do Evangelho, que o Evangelho é da graça, a graça para todos, e que muitas vezes nós nos permitimos ficar fora da graça por uma falsa moralidade cristã. Isso é algo interessante. E no final ele também diz o seguinte, que o filho mais velho deveria ter ido à procura do mais novo. Mas não. Ele estava contabilizando todas as coisas. E aí é algo que vem para nós, né? Como a gente se preocupa demais em julgar as pessoas, mas não nos preocupamos em ir à procura das pessoas, né? Nos alegrarmos com a salvação e com a conversão das pessoas. Essa é uma reflexão muito forte que ele nos traz. Então, como eu disse, ele traz uma mensagem para hoje, onde o mundo valoriza sucesso. Em um mundo que valoriza o sucesso e o moralismo religioso, a mensagem do amor incondicional de Deus é relevante. Então, existe uma relevância para a mensagem de Deus hoje, nesse contexto. E essa mensagem é para os perdidos e é também para aqueles que estão em uma moralidade religiosa cega. Necessidade da graça. Somos desafiados a reconhecer nossa necessidade de graça e a abraçar a transformação que o amor de Deus traz. Então ele traz essa visão do Evangelho. Ele não usa esse texto, mas ele é bem propício, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A grande questão é muitas vezes, pela falsa religiosidade, a gente não percebe as nossas falhas e não abre espaço para o perdão. Concluindo, o livro O Deus Pródigo é uma reflexão sobre a parábola que nós chamamos do filho pródigo. O livro nos dá uma
visão do contexto social e cultural da época muito interessante. Por exemplo, quando o pai pede que tragam a roupa, segundo o autor, era a roupa do próprio pai, era uma roupa festiva do próprio pai. Então ele vai nos explicar uma questão bem conhecida também, né, mas é importante destacar a diferença entre as heranças. Outro ponto interessante que ele vai nos dizer, quando o pai fala que tudo o que eu tenho é seu, é que o pai já havia distribuído a herança para os 2 filhos. Já havia entregado para os 2 filhos, né? E agora ficava a questão, será que o filho mais novo vai ter direito novamente a outra parte da herança? Ou ele vai ter que conviver com as consequências dos seus erros? Ele aborda também isso, né? Que a gente convive com as consequências dos nossos erros, mas isso não nos isenta de experimentarmos da presença de Deus. Então, a reflexão profunda, tendo o Evangelho como pano de fundo, reconsiderar percepções. Keller nos desafia a reconsiderar nossas percepções sobre fé, moralidade e aceitação do próximo, porque muitas vezes nós entramos como o filho pródigo, mas com o tempo podemos nos tornar o filho mais velho, intolerante para com as pessoas, né? Onde achamos que agora nós somos a nossa justiça é quem vai nos bancar. Não, continuamos precisando da graça de Deus. Essa é uma mensagem muito profunda para nós cristãos, que não podemos com o tempo deixar morrer a visão da graça sobre nossa própria vida, sobre a nossa própria necessidade e sobre a necessidade do outro. Viver com amor e graça. Somos convidados a viver de acordo com os princípios do amor e da graça de Deus. Como eu já adiantei ali no começo, o livro O Deus Pródigo, ele tem o Evangelho como pano de fundo, e o banquete, a descrição final do livro é muito forte, porque esse é o convite que Deus faz para toda a humanidade, né? Para estarmos juntos em um grande banquete. E alguns entram nesse banquete, outros permitem-se ficar de fora, como a parábola encerra-se bruscamente, deixando essa impressão de que o filho mais velho não entrou no banquete. Algo que a história não conclui, mas deixa como um alerta para a humanidade, né? Independente da nossa situação, somos chamados para o banquete e precisamos nos reconectar com o Pai, né, com o nosso Deus. Algo tremendo. Sabemos, como pano de fundo do Evangelho, que Cristo permite esse reencontro, que sejamos encontrados pelo Pai e possamos viver para sempre e estarmos no banquete com Ele. Espero que você leia este livro, seja edificado, e se você já leu, possa também comentar aqui conosco. Deus abençoe, obrigado e até o próximo vídeo.